retornando à entrevista com José Carlos Sequim. Sequim, eu gostaria de me remeter a essas leituras que vocês faziam juntos, né? A troca de conhecimento, e você descobriu até tardiamente que um autor que você admirava muito também, o Oscar amava, Essa de Queiroz. Queria que você falasse um pouquinho É, dessa é experiência. uma coisa realmente curiosa, quer dizer, tantas coisas em comum sem saber. O Oscar adorava o Essa de Queiroz e eu também. Eu, na minha casa de Petrópolis, tenho, na verdade, nenhuma é minha, é de antepassados ou da minha mulher ou meus, três coleções completas encadernadas das obras de Essa de Queiroz. Sendo que a que veio do avô dela, que tinha filhas moças, estava escrito assim: este livro as moças, Ieda e Clio, que elas não podem ler, porque achavam que eram livros pesados e tal. Eu acho a escrita do Essa de Queiroz assim deliciosa, porque ela eu sei até que os grandes especialistas elogiam muito mais a escrita do nosso Machado de Assis. Sim. Não estou entrando no mérito dos enredos, da forma de escrever, mas eu acho que a escrita quase jornalística do Essa de Queiroz é uma coisa soberba. Acho também outra coisa que eu adoro no Essa de Queiroz, que essa é igualzinha. Ele escreveu em 1900, eu decorei porque é uma data muito marcante, A Cidade e as Serras, que é quase um pré-manifesto ecológico. É um livro água com açúcar, mas é um pré-manifesto ecológico. O Oscar, ele adorava, porque o Oscar era muito travesso, o livro Crime do Padre Amaro. Então, eu citando coisas para ele, o livro, não sei o quê, ele dizia: e a velhinha ouvindo atrás da porta. Quer dizer ele nunca esqueceu da história da velhinha ouvindo atrás da porta. Então, o Essa eu acho muito leve, muito agradável, e realmente era uma coisa que a gente conversava muito mesmo. É um falso dilema, muita gente assim dessa área cultural assim, não, Machado de Assis é muito melhor. Os dois são maravilhosos, cada um no seu contexto, do seu jeito. Era e uma outra coisa, quer dizer, além do gosto comum, mesmo de gostos comuns, quer dizer, é uma consequência dessa conversa de Essa de Queiroz. Também descobri ao longo do tempo que eu e o Oscar somos loucos por doces portugueses, que engordam como o diabo. Mas ambos adorávamos. Ele tem que conjugar o passado. Agora, coisas do lado cultural, e eu devo isso assim infinitamente ao Oscar. Quer dizer, eu da minha época de ensino, quer dizer, a pessoa escolhia se fazia clássico ou científico. Sim, sim. Então, eu lia bastante, então acho que me foi provida uma boa formação cultural, mas a minha formação humanística eu consideraria de escala menor, porque a formação acabou sendo científica. Eu, por exemplo, nunca na vida tinha tido aula de filosofia, nada, nem de introdução, nem de coisa nenhuma. Por leitura você sabe os nomes que existem, o que eles pensavam, mas uma coisa assim um pouco desarrumada. O Oscar teve a ideia de convidar o Luiz Alberto Oliveira, figura adorável, para fazer umas palestras no escritório dele, para ele e umas poucas pessoas amigas a mais, sobre história da filosofia. Nenhum de nós ia querer se meter a ser filósofo. Mas, ao contar a história da filosofia, um pouco do que estava dentro da filosofia de cada um vinha. E foi uma coisa assim absolutamente extraordinária para a minha cabeça, de arrumar peças desarrumadas e ficar aquilo bem resolvido. E o Oscar, quer dizer, um dia as aulas acabaram, quer dizer, ele chegou aos tempos atuais. Aí o Oscar falou assim: não, agora repete. Porque não podia acabar, porque ele gostava tanto daquele encontro. E houve 3 repetições. O Oscar não deixava acabar, em hipótese alguma. Eram 5. Acho que começou sendo terça-feira, virou segunda, ou vice-versa, não me lembro bem. Eram dias de encontro assim absolutamente adoráveis. Todos nós que estávamos lá devemos ao Luiz Alberto muito, e era um convívio adorável das pessoas que estavam lá. Então, e o Oscar e o Luiz Alberto é físico e filósofo. Sim. O Oscar tinha uma curiosidade, tinha o tempo todo sobre as coisas do cosmos. Aquilo fascinava, e o que fascinava ele, e se um asteroide viesse
e batesse na você era terra fã de do novo. Capra também, o tal da física também. E então, o que aconteceria? Sim. Então, isso aí rendeu, e um dos amigos do Oscar era o Birajara Brito, físico, nunca mais vi depois que o Oscar morreu. A gente chamava de Bira, era uma figura curiosíssima, muito engraçada, e ele brincava, como se fosse filme de terror. Ele fazia filme de terror e contas para o Oscar do que acontecia se o asteroide de determinado característica batesse na Terra. Acabava o mundo. Mas aí o Oscar sempre perguntava, e se cair no mar? Quer dizer, bom, aí é um pedaço de sal. Tem uma enchente enorme, então o Oscar dizia, temos que torcer para cair no mar. Então, ele era muito curioso sempre. Isso que eu estou falando, ele tinha 100 anos. Quer dizer, 100 anos. E curioso e querendo saber das coisas. Muito interessante mesmo. Um espírito... O Luiz Alberto, eu estou roubando a expressão dele, que é perfeita. Ele dizia para o Oscar, Oscar, você não é um arquiteto. Você você é um humanista. E era isso mesmo. Ele era, quer dizer, quem deu a ele essa condecoração tem autoridade intelectual completa para tê-lo feito. O Oscar era um humanista. E nessas conversas, como é aquela relação do Oscar com o senso de religiosidade? Que ele demonstrava tão grande, por exemplo, Pampulha, quer dizer, era o ateu que mais projetou deslumbrantes. A Catedral de Brasília, o discurso religioso é uma coisa deslumbrante, quer dizer, a pessoa, dizendo, nas catedrais medievais você saía da luz e entrava na catedral escura, ele dizia, já com medo da penitência. E por isso ele forçou o túnel do escuro e você na igreja saindo no mar de luz. Aqueles anjos pendurados, aquilo é uma coisa imaterial de tão bonito. Aquilo transcende, aquilo não é arquitetura, aquilo é poesia e aquilo talvez seja realmente uma religiosidade latente imensa. Ele acabou comprando uma frase minha que eu li uma vez, porque é uma frase verdadeira e é muito cômoda de ser dita. Eu li alguma vez em algum lugar, não sei nem aonde, que o Mozart, compositor, que morreu muito cedo, ele estava já doente, jovem, morreu, ele disse assim, olha, eu não sei se existe alguma coisa depois da vida, o Mozart. Agora, se tiver, que maravilhosa surpresa vai ser. Essa frase ficou, eu contei para ele, ficou sendo uma frase nossa e dele, porque no fundo, eu acredito que no fundo ele era um agnóstico, ele era um in-between de agnóstico e de ateu. Ele de fato, as desigualdades o feriam muito, então, mas ele tinha eu contava, era meio parente dele, o primeiro arcebispo de Brasília, parente assim, mais longínquo, e ele teve... Tem uma história que eu posso contar porque não tem nenhum desdouro. A única coisa chata é porque todos, exceto eu, estamos mortos. O Oscar projetou uma catedral para Niterói, para o Caminho Niemeyer, que ele adorou. Ele fez com muito capricho e agora está começando, tanto tempo depois, está começando a ser erguida. E daqui a pouquinho a gente vai voltar a ela.